O Cristo que levanta, o Cristo que alegra, o Cristo que satisfaz, o Cristo que fortalece, o Cristo que fortifica, o Cristo médico, o Cristo Senhor, o Cristo Rei, o Cristo Pastor, o Cristo amigo, o Cristo... Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Deus seja louvado por sua benignidade. Deus seja louvado por sua autoridade. Deus seja louvado por sua magnanimidade. Deus seja louvado por sua bondade. Deus seja louvado para sempre e eternamente. Eis-me de volta para a apresentação de mais um versículo por dia. O versículo que eu tenho para hoje está no livro do profeta Isaías, capítulo de número 40. É o verso de número 31. Beleza de versículo, sublimidade de palavras. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Tinha que ser na Bíblia mesmo, para se encontrar palavras tão lindas, palavras tão eloquentes, palavras tão deslumbrantes, palavras tão cheias de esperança, de graça e verdadeiras promessas advindas do alto, do Pai das luzes, em que não há sombra nem mudança de variação. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Chama atenção para três aspectos deste versículo. Primeiro, quem renova as suas forças é quem espera no Senhor. Segundo aspecto especial deste versículo, os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Não se trata de ter uma força que se nulifica, que se esgota e que para sempre se esvai. Aqui está admitindo um processo de renovação. Coisas novas que podem acontecer. Substituir as antigas, as envelhecidas, aquelas que se desgastaram com o tempo. Terceiro lugar, chama atenção para o fato de que a palavra força aparece no plural. Se a Bíblia dissesse os que esperam no Senhor renovarão sua força, nós teremos que tentar descobrir que tipo de força. Mas como a palavra está no plural, abre-se um leque de opções e eu quero me deter em três opções, três dimensões da palavra força em Isaías 40 e 31. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Eu não preciso dizer que é um versículo destinado aos que esperam no Senhor. Não é os que esperam na Senhora, ou na nossa, ou na de outras pessoas. Não é aqueles que esperam no seu amigo. Não é uma promessa destinada para aqueles que esperam nas autoridades, para aqueles que esperam em soluções humanas, perecíveis, temporárias, que se vão. É uma promessa destinada aos que esperam no Senhor. Que Senhor? O Senhor que fez o céu e a terra. Que Senhor? O Senhor soberano dos reis da terra, aquele que nos governa, aquele que nos dirige, mas, sobretudo, aquele que nos resgatou com seu próprio sangue. Apocalipse capítulo 1, versículo 5, fala do sangue de Jesus de uma maneira tão linda, tão especial. Sangue precioso de Jesus, nosso Senhor. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Eu gostaria de mencionar três forças fundamentais, básicas, na vida do ser humano. Número 1, a força física. Número 2, a força moral. Número 3, a força espiritual. Alguma coisa que eu desejo deixar claro logo agora, antes de desdobrar o exame das três qualidades de força, eu desejo lembrar que o terceiro tipo de força, força espiritual, também é chamado na Bíblia de poder. Poder. Poder não se aplica à força física e nem à força moral, aplica-se à força espiritual. Vós recebereis poder, quer dizer, recebereis uma força espiritual, uma energia espiritual, uma autoridade espiritual, uma capacidade espiritual. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Nós precisamos de forças físicas. Há duas fases na vida normal de qualquer pessoa
em que as forças são profundamente limitadas. O recém-nascido não tem forças. Suas forças são mínimas. A idade avançada, quando já se aproxima o final, ela também vê as forças se esvaírem. Agora, no normal da vida humana, o cidadão, a cidadã, o homem, a mulher, possui forças. Alguns mais e outros ainda mais. Alguns menos e outros ainda menos. Força física. Há pessoas que fazem exercícios para ver se as suas forças aumentam, se multiplicam. Há pessoas que desenvolvem programas pessoais. Há pessoas que caminham. Há pessoas que fazem aeróbica. Há pessoas que tomam medicamentos. Há muitos projetos que as pessoas desenvolvem para tentar melhorar as suas forças, multiplicar as suas forças. No mesmo livro do profeta Isaías, capítulo 40, fala de multiplicar as forças. Mas hoje o nosso assunto não é multiplicar, é renovar. A força física é importante porque com ela o homem assume os compromissos que tem para a sua vida. Por causa de sua força, algumas pessoas desempenham papéis profundamente especiais na vida. Outros não precisam tanto de forças, de maneira que podem desempenhar um papel mais singelo, algo mais simples. Mas todos precisamos de força. O que fazer quando a força se está indo? Eu citaria exemplo de duas pessoas que tiveram forças renovadas. O primeiro é Sansão. Sansão já nasceu com a marca da força. Não estou dizendo que ele tinha forças como recém-nascido, como criancinha, mas eu estou dizendo que quando se tornou adulto, ele, por uma providência do Espírito Santo, se tornou um homem forte. Ele é conhecido e reconhecido na Bíblia como o homem mais forte. Forças físicas. Força física. Agora, o outro homem que teve força aos 100 anos, isto já não é tão comum, isto é absolutamente atemporal, foi Abraão. Deus disse para Abraão, aos 99 anos, que ele teria renovação profunda em todo o seu ser, em toda a sua vida. Isto incluiu naturalmente força física. Ali, em Abraão, as forças foram renovadas. Deus é fiel. Os que esperam no Senhor renovaram as suas forças. E Abraão, Paulo dá testemunho disso na carta aos Romanos, esperou com fé no Senhor. Deus lhe prometeu um filho, daquilo que poderia ser uma idade absolutamente ultrapassada, mas Deus cumpriu sua promessa. Agora existe a força moral. O grande exemplo da Bíblia, há outros, mas um que eu quero tomar de maneira muito especial é a pessoa de José. José do Egito. Força moral, autoridade, a capacidade de dizer não às tentações, a possibilidade de receber de Deus um tipo de amparo, de cobertura e de estímulo interior para vencer todas as adversidades no campo moral. José esteve trabalhando por um tempo na casa de Potifar, e um dia em que somente a mulher dele e José estavam em casa, a mulher o tentou de uma maneira muito vil, muito leviana, muito sagaz, muito forte, mas José venceu a tentação. José era possuidor de força moral. Talvez não tivesse tanta força quanto Sansão, força física, não sei. Mas a verdade é que possuía uma extraordinária força moral. E essa força moral se manteve durante todo o período de sua vida. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Havendo falado sobre força física e havendo falado sobre força moral, eu concluo esta meditação. Ela não costuma ser longa. Eu concluo esta meditação lembrando-lhe a força espiritual. O grande exemplo que eu tomaria. Talvez você já está se antecipando a mim e você já imaginou qual a pessoa que eu vou tomar como modelo. Claro que eu não vou falar de Jesus, porque Jesus não pode ser comparado com os demais homens. Eu vou mencionar Daniel, força espiritual. A força espiritual
está demonstrada na capacidade de dizer não a Satanás. A força espiritual está evidenciada na capacidade de dizer não a todas as ofertas de prazeres que o mundo costuma apresentar. A força espiritual está demonstrada na resistência que a pessoa evidencia ao negar-se a qualquer tipo de mancomunação, a qualquer tipo de negociata, a qualquer tipo de barganha, a qualquer tipo de aliança, a qualquer tipo de comprometimento com aquilo que não é de Deus, que não pertence a Deus, que não louva a Deus e que não glorifica a Deus. Daniel é um jovem. A princípio, sua história é contada no capítulo 1 do livro que leva o seu nome, e diz logo no versículo 8 que ele determinou no seu coração não se contaminar. Ali começa a operação desta força espiritual que se chama também na Bíblia de poder. E ele se negou a alimentar-se de uma comida que era primeiramente oferecida aos deuses da Babilônia. Ele se negou a, de qualquer forma, nem de uma e nem de outra maneira, ele se negou a atender os requisitos religiosos da religião de Babilônia. Ele triunfou, ele superou, ele venceu, ele chegou até o fim. Força física, Sansão. Força moral, José. Força espiritual, Daniel. Meu querido irmão, minha querida irmã, quero dizer-lhe que o mesmo Deus de Sansão, de José e de Daniel é o seu Deus, é o meu Deus, é o nosso Deus. Se você entende, se você percebe, se você sente, se você pressente que suas forças estão diminuindo, fale com Deus, o Deus da força, o Deus do poder, o Deus da capacidade, o Deus da autoridade, o Deus da soberania. Fale com Ele. Ele pode renovar suas forças em qualquer uma das 3 dimensões. Mas não se esqueça, a prioridade não está na força física. A prioridade não está na força do corpo. A prioridade está na força espiritual. A força física se relaciona com o corpo. A força moral se relaciona com a alma. E a força espiritual se relaciona com o espírito. O elemento mais profundo de contato com Deus. Deus o abençoe. Deus abençoe. Deus lhe dê renovação plena, permanente, diária, de força. Seja forte fisicamente, tanto quanto possa. Seja forte moralmente, o mais que você possa. E seja forte espiritualmente. Dependa completamente de Deus. E ao longo da sua vida, à medida que você vai recebendo esta renovação, você pode olhar para cima e dizer: Deus, obrigado. O que tu falaste pelo profeta Isaías cumpre-se na minha vida. Eu estou esperando em ti e por isso eu estou tendo forças renovadas. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças física, moral e espiritual. Deus seja louvado desde agora e para todo o sempre. Amém. O Cristo que levanta, o Cristo que alegra, o Cristo que satisfaz, o Cristo que fortalece, o Cristo que fortifica, o Cristo médico, o Cristo Senhor, o Cristo Rei, o Cristo Pastor, o Cristo amigo, o Cristo...